Pro James Gunn acertar em cheio nesse novo universo que ele tá fazendo dos filmes da DC, ele não tem só os quadrinhos pra se inspirar, né? Ele tem todo o universo de animações incríveis pra pegar ideias. Por exemplo, nas animações, o Superman não era sempre tão upado de força. Ou, por exemplo, trazer o Super Choque pra dentro do universo cinematográfico da DC. Tem muito mais coisas pra gente falar. Fica no vídeo pra gente discutir sobre isso. Inês Transpeter aqui! Galera, o James Gunn é sim um baita diretor, tem tudo pra acertar a mão nesse novo universo da DC. Muitos de vocês me perguntam, volta e meia, será que vai ter chance agora? Será que a DC tá com uma luz no fim do túnel? Será que pode concorrer com a Marvel? Bom, primeiro, não tô nem aqui pra falar isso, né, mas acho que a Marvel nesse momento não tá concorrendo com ninguém, né, concorda? Tipo, a Marvel tá sem hype, então DC tem tudo pra chegar com força máxima agora que tem um cara como o James Gunn. Então ele só não pode persistir nos erros do universo antigo e tem que sim saber usar algumas coisas que as animações usaram. As animações. Tanto que o universo das animações da DC durou mais de uma década e apresentou uma história completa, entende? Ou seja, é consolidado, é validado. Então assim, usar algumas ideias desse universo das animações não é uma má ideia. Eu tô aqui me referindo à fidelidade que tinha as animações, sabe? As histórias incríveis, fantásticas que tinha as animações. Quem é que não gosta das animações da DC? É tipo, é padrão, é sinônimo de qualidade. E os personagens também que lá nas animações foram usados, que não foram adaptados no universo antigo da DC. Saber usar bem os personagens também, né? E claro, trazer uma ameaça final digna. Uma ameaça que a gente fique com medo. Então vem comigo, se prepara pra ver ideias incríveis que daria sim pra tirar das animações e ajudar a desenvolver esse novo DCU. Fidelidade aos quadrinhos. Muitos dos erros desse antigo universo de filmes da DC, eles foram causados pela falta de fidelidade aos quadrinhos. A gente já discutiu isso aqui, né? Os caras da Warner metem a faca lá, cortam e tal, não deixa os caras ter criatividade pra pegar dos quadrinhos e tal. Não tem gente que entende também dos quadrinhos. Porque quando eu falo da fidelidade, eu não falo só das histórias ou dos acontecimentos que tem nos quadrinhos. Vale pros acontecimentos também, lógico, mas o pior era a fidelidade com os personagens. Galera, vamos lá, o Superman matar o Zod, o Batman andar pra lá e pra cá, com o traje do Batman, mas sem a máscara. O Flash, cara, tipo, com a personalidade super errada. Isso tudo pra mim subtrai muito o que é a essência da DC. Então, quanto mais as coisas forem fiéis aos quadrinhos, mais vai agradar a todo mundo. E os fãs vão querer consumir todos os filmes e vão pedir mais. Peter, mas o filme, o cinema não pode construir novas personalidades? Qual o problema? O problema é o seguinte, o problema é apostar no que é novo. Nos quadrinhos, nas animações, já funciona. Ponto. Já funciona, já tá aí há décadas. Ninguém reclama. No cinema, os caras querem fazer algo diferente pra tentar adaptar com o que é real. Não funciona, porra. Lógico que eu sou a favor de inventar personagem. Porque inventar personagem, inventa à vontade. Vai ser ótimo, às vezes até de repente leva pros quadrinhos, leva pras animações. Como foi o caso, por exemplo, da Arlequina, que não surgiu nos quadrinhos, né? Então, quer inventar, inventa, mas se pegar o personagem que já existe, faz fiel, né? Exploração do multiverso. Aí, tô falando em inventar. Que coisa melhor pra você inventar do que você aproveitar do multiverso, entende? As animações da DC conseguiram, sim, criar várias versões incríveis dos personagens. Isso rendeu várias histórias incríveis também. É só usar a mesma estratégia para levar essas histórias para as telonas. As animações, elas usaram muito o multiverso. E com o multiverso faz qualquer coisa. Pô, a exploração do multiverso funciona demais, agrada muitos fãs. Olha o sucesso que foi o Aranhaverso. Olha o sucesso que foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, sabendo usar o multiverso como esses filmes conseguiram usar, vai ser estouro. Né? Até Doutor Estranho no Multiverso da Loucura soube usar perfeitamente essa mecânica também. Claro que tem fã que não curtiu esse filme Doutor Estranho, mas gostou sim do fato de ter versões alternativas dos heróis. É isso que eu tô me referindo, ok? Não ao filme Doutor Estranho em si. Eu recomendo ser o mais fiel possível, mas se quer viajar, usa o multiverso. Aí fica top. Os Lanternas Verdes. Olha, eu acho que os Lanternas Verdes tem que ser a primeira coisa que o James Gunn tem que adaptar para esse novo universo da DC. Galera, no universo antigo, teve só aquela cena da luta contra o Darkseid no começo do filme da Liga da Justiça. E só. Não tem como criar outro universo de filmes e deixar mais uma vez os Lanternas de fora. Não dá. Seria, tipo, persistir muito nesse erro, isso já bizarrice, né? Já beira bizarrice. Tem que ter eles, pode ser o Hal Jordan, pode ser o John Stewart. Os dois seriam perfeitos pra Liga da Justiça, então, né? Talvez o John, de repente, pra esse cenário aí, de repente seja melhor no atual cenário, porque ele tinha mais aquela atitude de bom moço, que faz as coisas certas, tudo com seriedade. Isso casava muito bem com o Flash bem-humorado, né? Um Batman ranzinza, porque era o John Stewart, né, sériozão lá, e o Flash zoando todo mundo. Já o Hal Jordan, ele era um cara mais arrogante, mais cheio de confiança, com mais humor do que o John, né? Mas uma coisa é certa, tem que ter os Lanternas e ponto final. Por quê? Porque os Lanternas compõem o universo cósmico da DC. Você começar sem isso, para introduzir depois, é difícil, cara, é difícil. Super Choque.
Falou em Super Choque, já sinto aquele cheirinho de almoço, né? Bate aquela fome, não é verdade? Mas agora, deixando as lembranças de lado, adaptar o Super Choque seria um baita acerto. Galera, ele representaria os heróis mais jovens. Porque o que era pra ser o líder dos heróis mais jovens também não foi adaptado no universo antigo do DC. Mas calma que depois eu falo desse cara, vamos lá. O Super Choque, ele seria uma jogada mais surpreendente, né? Talvez um pouquinho mais arriscado. Mas teria tudo pra ser um sucesso, como foi o desenho dele. O James Gunn sabe bem como trabalhar personagens mais underground. A prova foi o que ele fez lá com Guardiões da Galáxia. Quem é que acharia que um filme dos Guardiões da Galáxia daria certo, né? Porque assim, era um grupo que quase ninguém conhecia, vamos falar a verdade. Então assim, adaptar o Super Choque seria moleza pra ele. E assim, você pode até falar, mas Pedro, Super Choque geral conhece, beleza, mas era mais daquela coisa do desenho animado. Não eram todas as gerações que assistiam desenho animado, principalmente as atuais, né? As gerações mais novas. Eles não conhecem tão bem o Super Choque quanto a nossa geração. A mais dos anos 90 e tal. Pedro, mas você é dos anos 70. Beleza, mas eu vi um pouquinho também. Saber usar o Superman. Ó, saber usar um personagem tão poderoso quanto o Superman nunca vai ser uma tarefa fácil, né? Porque ele é muita responsa. Botar essa responsa toda nas costas de um personagem só. E porque tem. Não tem como você tirar essa responsa de um personagem como o Superman. Ele é pesado, ele é um pilar de toda uma editora. Só que nas animações, eles acharam soluções pra ele não salvar o dia toda vez. Galera, nas animações eles conseguiram humanizar bem o Superman. E eu acho que falta isso pra caramba. O Superman é um cara humano, sabe entrar no bar, sabe girar a cadeira do cara, assoprar bola de boliche. Porra, isso falta pra caramba. E aí nos quadrinhos eles dão uma nerfada, muitas vezes necessária. Porque senão, porra, vai chegar o Superman e acaba com tudo, né? É o que aconteceu com o Capitão Marvel lá em Ultimato. Ele chegou e acabou com a bagunça. Então eles usaram uma mecânica bem simples pra fazer isso. Fizeram ele envelhecer, isso limitava algumas habilidades dele. Não tô dizendo pra chegar com o Superman velho logo de cara, mas pode sim ao longo dos filmes, né, e do desenrolar do universo e deixando ele um pouquinho mais velho. E aí quando a ameaça final chegar, o Superman vai estar um pouquinho menos roubado. E aí a ameaça vai ser grande de verdade. Sem falar que o ator também vai envelhecer e aí nem precisa ficar gastando com maquiagem, muitos efeitos nele, né? E aí deixando papel pro cara por mais tempo. Isso é só uma das coisas que eu falei. Logicamente não precisa deixar o cara velho, né? Tem outras formas de você nerfar o cara. Enfim, uma série de fatores que você pode usar. Até Kryptonita, se você quiser. Robin. Olha lá, falei pra vocês, tá aqui quem deveria ser o líder dos heróis jovens, mas que foi deixado de lado nos filmes antigos. Galera, o Robin foi bem importante nas histórias da DC e nas animações mais ainda. Quando você pensa em animação da DC, você pensa logo no Robin, tu sabe disso, né? Além dele ser o ajudante do Batman, que todo mundo conhece ele assim, né? Ele também era o líder dos novatos. Ele era o mais experiente, seria uma adaptação que o antigo universo cinematográfico da DC não trouxe. Seria jogar sem risco nenhum? Seria, mas também poderia dar muito certo quanto o Super Choque. Tão certo quanto, entende? Sem falar que com a adaptação dos Robins puxaria outros heróis pra brincadeira. Tô falando do Asa Noturna, né? Até do Capuz Vermelho. Só depende do James Gunn, né? Pra adaptar as histórias necessárias pra trazer esses Robins pras telonas. Humor bem colocado. Galera, não dá pra manter os filmes da DC cheios de piadas o tempo todo, né? Como tava sendo. Não dá. O universo da DC sempre foi mais sério, mais sombrio, sempre. Não dá pra você fazer filmes repletos de piadinhas e muitas vezes piadinhas sem a menor graça, porra. Não dá. Piadinha já enche o saco o tempo todo. O tempo todo enche o saco. Agora, piadinha sem graça é, porra, na boa, parece forçação demais, né? Parece uma sketch de Porta dos Fundos, não dá. Não tô dizendo que Porta dos Fundos é ruim, não. Só tô dizendo que não funciona em filme de super-herói, beleza? Claro que tem que ter humor, né? Só que tem que saber equilibrar e encaixar o humor nas horas certas. As animações fizeram isso com maestria. Sempre equilibraram bem, sabe, todos esses elementos, a ação, o desenvolvimento dos personagens, da história, o drama e o humor. Tudo ficava bem equilibrado, mas nos últimos filmes da DC não teve esse equilíbrio. Era piada o tempo inteiro, com um filme cheio de personagens Zé Graça, né? Que na maioria das vezes nem tinha graça nenhuma. Dava vergonha das péssimas piadas ali. E mais uma vez o James Gunn provou que sabe equilibrar muito bem as coisas em Guardiões. Pô, o terceiro filme, galera, ele fez isso e foi incrível, né? Foi incrível. Mesmo tu vendo um filme que tinha uma carga dramática muito forte, no caso do Rocket Raccoon, ele botou piadinhas ali e ficou incrível. Agora é só você adaptar isso, que os filmes da DC também, ele sabe fazer isso. Histórias incríveis. Bom, esse ponto aqui que eu cheguei era onde as animações mais acertavam. Disparado. Pô, vai me dizer que você nunca ouviu alguém falar que as histórias das animações da DC são muito melhores do que dos filmes, de que se adaptasse essas histórias pro cinema não daria jogo pra Marvel, inclusive. Eu tenho certeza que toda hora você já bateu com esse comentário, né? Porque, de fato, as animações são incríveis. Você tem vontade de assistir uma animação atrás da outra. Sempre com histórias envolventes, sabe? Épicas, com diálogos inesquecíveis, aquelas citações, aquelas frases que você... Caraca, que irado isso. Momentos berés, né? Eu nem vou falar de novo da animação do Batman vs Superman, porque eu vou ficar repetindo o argumento. Mas vai assistir essa animação e depois você volta aqui. E me diz se ela não fosse adaptada realmente, fielmente no cinema, se não ia ser uma obra-prima. Você quer histórias incríveis, James Gunn? Só assistir as animações e pegar umas ideias de lá, que vai ser sucesso.
Darkseid ser a grande ameaça. O antigo universo da DC tentou trazer o Darkseid como a maior ameaça, mas isso só apareceu de verdade no Snyder Cut. Galera, na Liga da Justiça, né, que saiu pros cinemas, não tinha o Darkseid. Eu tô ligado que no fim das contas ele seria o vilão final, mas ele não tinha aparecido, não dá. Diferente do que a Marvel fez com Thanos, né, que foi dando pistas dele, criando toda aquela atmosfera por uma batalha final gigantesca. Não teve Darkseid na DC. Sem falar que o Darkseid não precisa de ajuda de nada pra ser uma ameaça gigantesca. Então tem que ter esse ar de ameaça final e que o mundo vai acabar quando ele chegar. Você tem que ter medo do vilão, pô. Ele não precisa ter ajudantezinho, sabe, que, tipo, sem os ajudantes ele não consegue fazer nada. Ah, Pedro, mas o Thanos tinha a Ordem Negra. Tira a Ordem Negra. Dá pra ter medo do Thanos ainda? Dá. Do Darkseid não passou esse medo pra gente. Se o James Gunn usar isso, né, com a parada do Superman daquela envelhecida, ou de repente conseguiu alguma fraqueza pro Superman, e dar uma nerfada no Superman, as coisas vão ficar bem mais interessantes. Mas e você? O que você acha que era mais legal nas animações da DC? Comenta aqui embaixo, porque vai ser importante. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e obrigado por isso. Sempre bom trazer conteúdo pra você, nerdisco. Mas sem você, nada funciona. Tamo junto sempre, até a próxima. Fui!